E aí você vem aqui em empresa, olha que sacada. Aí se você não filtra nada aqui, você vai clicar em buscar, ok? Aí você vai buscar aqui, arrasta daqui de baixo. Ó, então presta atenção nessa dica aqui, galera. Ó, vocês pegam aqui de baixo, clica, arrasta, copia. Aí você vem aqui no Excel, ó, a gente vem aqui, ó, cola. Olha que interessantíssimo. Primos, a gente acabou de colar os dados de 465 companhias. Algumas estão duplicadas, né? Porque você tem, por exemplo, Petro 3 e Petro 4. Mas a gente tem 465 linhas. Tá bom? Então a gente basicamente baixou muitos, né, não todos, mas muitos dados das ações negociadas em bolsa. Então quando eu tenho todos os dados, eu posso começar a fazer alguns filtros e posso tirar algumas maçãs podres. Por exemplo, não necessariamente um negócio que está endividado, tá, é um negócio ruim. Mas se eu parto da filosofia ou do princípio de que um negócio que está muito endividado pode ter muitos riscos, eu falo, não quero investir em um negócio como esse, então eu tiro isso daqui. Então eu tirei todos os negócios que estão muito endividados. Aí eu quero tirar, por exemplo, os negócios que não têm caixa. Eu posso tirar os negócios que não têm caixa. Eu quero tirar os negócios que não estão crescendo nos últimos 5 anos. Eu só quero negócios que estejam crescendo. Eu vou tirá-los. Então, obviamente, se você fosse fazer uma análise profissional, você não iria simplesmente fazê-la apenas dessa forma. Mas, para investidores do dia a dia, o que você quer é não necessariamente escolher o melhor investimento do planeta. Você só quer pelo menos excluir os que são ruins. Porque se você ficar ali entre os melhores, já tá legal para você. Porque o que vai te enriquecer é o trabalho, o investimento vai multiplicar o seu trabalho. Então o que eu fiz aqui? Eu tenho os dados. Primeiro passo de tudo, embelezar essa planilha. Vamos lá, né? Primeiro de tudo, embelezar essa planilha, que o negócio tá muito feio. Eu não consigo lidar com uma planilha feia desse jeito. Deixa o negritinho aqui. Olha só como já ficou melhor, hein? Aí eu pego aqui, já dou uma formatadinha diferenciada. Pronto. Ó, já ficou bem melhor, hein? O que eu vou fazer agora? Eu tenho, por exemplo, a cotação de Hapvida. Cara, eu não preciso saber a cotação de Hapvida aqui, eu não quero olhar para ele, não precisa. Então o que eu vou fazer? Eu vou excluir essa cotação, né? Então, excluir. O que eu vou fazer? Eu vou começar a excluir alguns indicadores. Eu vou excluir o Price Sales Ratio, tá? Não é uma coisa que eu vou usar como filtro. Preço sobre ativo, preço sobre capital de giro, preço sobre EBITDA, preço sobre ativo circulante, eu vou tirar. Eu vou tirar aqui o EV/EBITDA, vou olhar só para o EV/EBIT, margem EBIT, margem líquida, liquidez corrente, eu vou tirar. Liquidez eu vou deixar, patrimônio líquido eu vou tirar. Então olha só, o que eu fiz aqui? Eu já dei uma limpada, então eu tenho 465 empresas, né, um pouquinho menos do que isso, e tenho vários indicadores. O que eu preciso ter em mente? Eu preciso ter em mente que não dá para eu olhar para ROIC e ROI ao mesmo tempo para todas as companhias. Por quê? Porque um banco, ele não vai ter o ROIC, né? Se eu filtrar aqui, ó, criei o filtro. Então vamos lá, filtrar por ordem alfabética aqui, ó. Então olha só, primeira coisa, o que eu faço aqui, ó? Eu vou clicar aqui, congelei linha superior, então eu posso rodar para baixo e os indicadores continuam lá. Então olha só, primeiro de tudo, se eu chegar aqui, por exemplo, no I de Itaú, olha o que vai aparecer em ROIC, vai estar zerado. Se eu olhar para Bradesco, né, o B de Bradesco, olha aqui, ó. Você também vai ter um ROIC zerado. Então os bancos, eles geralmente vão ter o ROIC zerado, não é uma métrica aplicável para os bancos. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar duas planilhas e a gente vai olhar para isso sob duas óticas. Uma ótica incluindo bancos e uma ótica sem bancos. Então primeiro de tudo aqui, eu vou fazer assim, ó, com ROIC, aí eu vou criar uma cópia disso daqui, criar uma cópia, mover para o final, criar uma cópia, eu vou escrever sem ROIC. Tá bom? Então aqui, ó, sem ROIC, eu vou então excluir ROIC. Então, beleza. Vamos aqui fazer os nossos filtros. Então imagine o seguinte, eu tenho PL, P sobre VP, Dividend Yield, EV/EBIT, ROIC, ROI, liquidez, dívida sobre patrimônio e crescimento nos últimos 5 anos. Então eu tenho 9 indicadores. O que eu vou fazer? Isso aqui não vai te garantir um ótimo investimento, mas você pode usar para você modelar do seu gosto. Então o que eu fiz até agora? Te ensinei a baixar os dados. E agora você pode fazer o que você quiser com eles, tá? O que você pode fazer? Por exemplo, o PL ele é o preço sobre lucro.
Se ele é o preço sobre lucro, significa que se o lucro for negativo, a empresa teve um prejuízo. Se a empresa teve um prejuízo, o PL vai ser negativo, já que o preço não pode ser negativo. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um filtro. Aplicar automaticamente, eu vou filtrar. Eu quero um PL maior do que 0. E para tirar algumas anomalias, vou colocar um PL maior do que 5. Porém, eu também quero um PL menor do que 20, né? Não quero nada muito discrepante. Então eu vou tirar aqui todas as empresas que não se enquadram nisso. De 465 linhas, agora eu tenho 214 linhas. Olha que legal. Excluí basicamente metade dessas linhas que tem um lucro negativo, ou seja, que tem um prejuízo. Não quero empresa que tem prejuízo, por exemplo. P sobre VP. O que seria P sobre VP? O P sobre VP seria eu pegar o preço que a empresa está sendo negociada sobre o valor patrimonial dela. Quanto menor a relação do preço dela sobre o patrimônio que ela tem, mais barata é a empresa. Então imagina assim, né? A empresa está sendo negociada a R$1 milhão e ela tem só de cadeira R$2 milhões. Poxa, a empresa tem de cadeira mais do que ela vale na bolsa hoje. Ou seja, vale a pena eu comprar essa empresa porque se eu quiser, até se eu vender as cadeiras, tenho lucro, né? Então quanto menor o P sobre VP, melhor. E eu vou fazer o quê? Vou fazer um filtro. Eu quero um P sobre VP menor do que 3. Então, fiz aqui o filtro de P sobre VP, olha que interessante, já tiramos mais algumas empresas aqui. Acabamos tirando, obviamente, aquelas que têm um P sobre VP muito alto, muitas vezes empresas de tecnologia têm, então acaba excluindo do filtro esse tipo de coisa. Dividend Yield. Dividend Yield é basicamente o percentual que você vai receber de dividendo, ou melhor, né, o percentual que você recebeu nos últimos 12 meses sobre o preço da ação hoje. Então, eu quero um Dividend Yield alto, né? Eu quero ele pelo menos maior do que 5%. Por outro lado, também não adianta ter um Dividend Yield muito alto, porque pode significar alguma cagada. Então, maior do que 16% já é loucura, né? Então, o que a gente descobre? Cara, chegamos em 65 oportunidades apenas. Olha como vai filtrando, vão sobrando poucas opções, ó. Então você que trabalha e tem pouco tempo para olhar para sua carteira, cara, você quer o mínimo de opções possível. Então você vai usando filtros quantitativos, tá? Então, olha só. Por que a gente exclui algumas anomalias? Petrobras aqui, ó, olha quanto está o dividend yield, 85,7%. Não dá para eu achar que isso aqui vai acontecer novamente. Seria uma loucura, né? Não é que não possa acontecer, mas é improvável. Então, você exclui algumas anomalias, senão você vai comprar ações de Petrobras falando, nossa, eu vou ganhar 85% de dividendo, que incrível. Não necessariamente, né? Agora eu vou olhar para o EV/EBIT. Então, imagine o seguinte, EV é o Enterprise Value, é o valor da companhia somado-se à sua dívida. Ok? E aí eu vou olhar para o EBIT da companhia. Então imagina que eu tenho quanto a empresa vale, eu tenho o EBIT dela, né? O EBIT seria o Earnings Before Interest and Taxes. Então, se eu tenho o valor da companhia, por exemplo, a companhia vale 1 milhão, e ela tem um EBIT de 300 mil, eu vou ter aqui um EV/EBIT de mais ou menos 3 vezes. Se o EBIT da empresa aumentou, vamos supor que o EBIT agora esteja em 500 mil. Agora o EV/EBIT vai ser 2. Então, quanto menor, melhor. Significa que a empresa está mais barata, entre aspas, né? Ou pelo menos é o que aconteceu. Significa que se ela mantivesse esse EBIT, eu demoraria X anos para receber, né? Para gerar, né, de caixa, basicamente, quanto ela vale. Então, quanto menor, melhor. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer um filtro. Vou colocar aqui, pelo menos, ó, menor que isso. Então, o que seria interessante depois disso? Cara, olha que mágico, né? Você pegou todos os dados da bolsa, foi excluindo tudo que não faz sentido e você encontrou algumas opções. Significa que você vai colocar o seu dinheiro aqui? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Mas significa que podem ser bons candidatos a você se aprofundar um pouco mais. Então eu venho aqui, ó, RAPT3. O que é a RAPT3? RAPT3 é a Randon. Então você vai ver aqui o segmento, né, da empresa, da companhia Randon. E aí você vê o seguinte, ela aqui tem um EBIT, né? Teve um EBIT nos últimos 12 meses de 1,3 bilhão, tá? Um EBIT bem considerável. Ela está valendo 2,8 bilhão. Ela está num PL de 5,3. Quando você olha para o crescimento, ela cresceu 28,9% ao ano, tá? Na receita líquida dela. Quando você olha para a margem, margens interessantes. Quando você olha para a dívida líquida, ela tem uma dívida líquida de 2,7, ou seja, ela deve 5 bi, mas ela tem disponibilidades 2,3 bi e ela gerou de caixa, basicamente, né, que é o EBIT, gerou 1,3 bi. Então, quando você olha para isso, você começa a se aprofundar um pouco mais. O ideal seria você ir no site de RI da empresa, né? Por exemplo, Randon RI, entrar aqui para você conhecer mais sobre o negócio, ver se é algo que merece o seu dinheiro. Você vem aqui nos documentos,
Aí você vem aqui na apresentação institucional mais atualizada. Aqui você tem a apresentação que toda empresa na bolsa é obrigada a fazer, onde você pode conhecer mais sobre o negócio. Ó, como o negócio é estruturado, time de gestão, quais são as marcas. Você pode conhecer muito mais sobre o negócio, os principais números, tudo que a gente viu lá de forma consolidada, você vê o crescimento. Aí você quer saber qual foi o resultado do trimestre em si? Putz, aí você vai baixar o release de resultado, que é uma outra apresentação focada só no trimestre, um pouco mais técnica, tá? Então, para você não precisar pegar todas as empresas da bolsa, entrar no departamento de relação com o investidor, de todas elas, a gente usa esse tipo de filtro para poder, de acordo com a sua filosofia, se aprofundar em menos empresas e poder ficar um pouco mais seguro de onde você vai investir o seu capital. Agora, você tem perfis diferentes. Então você pode às vezes escolher uma empresa que não cresce, mas paga muito dividendo. Ou você pode escolher uma empresa que não paga muito dividendo, mas cresce muito. Então vai depender muito do seu filtro. E aí eu falei que ia fazer uma sem o ROIC, mas eu não vou fazer porque eu acho que você pegou o que realmente importa, não é? Que tal você fazer isso? Agora que você aprendeu, faça você o filtro e me diz o que você encontrou, quais são as 3 empresas que você encontrou no seu processo de separação de frutas podres, tá? Me conta aí nos comentários e me diz se você gostou desse processo, se fez sentido para você. Fala pessoal, chegando aqui para convidar vocês a estar conhecendo o canal e tá chegando aí agora na inscrita. Inscreve aí no canal, deixa o like, ajuda a compartilhar os vídeos aí para estar levando mais conhecimento para mais pessoas. Tá tendo informações de investimento, beleza? Inscreve aí no canal, venha conhecer aqui o trabalho diariamente do canal, levando vídeos todos novos todos os dias, levando conhecimento para mais pessoas, tudo bem? Se inscreve aí no canal e deixa o like. Falou, valeu!